Você já imaginou um presidente ter que utilizar tornozeleira eletrônica e também ter que dormir todos os dias na sua casa, como se ele tivesse de castigo? Bom, é isso que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. E o STF está fazendo uma votação para ver se isso vai continuar. Se essa restrição imposta contra Jair Messias Bolsonaro vai continuar. Eu sou o professor Luciano, professor de História. Eu estou analisando a atualidade, os acontecimentos políticos e também a geopolítica para trazer para você de maneira mais simplificada. O que é o STF? O STF é o Supremo Tribunal Federal. É como se fosse o juiz mais importante de um país. É ele que é responsável, né, por decidir se Bolsonaro ele vai continuar com restrições ou não. Então está nas mãos dos ministros. 4 ministros do STF já votou sim, que é a favor que essas restrições continuem. Então essas restrições impostas ao ex-presidente, elas continuem. Porém, hoje termina, o dia de votação e nós temos somente mais um ministro para decidir se vai continuar com essa restrição ou não. Se o último ministro votar sim, então o Jair Messias Bolsonaro ele vai continuar com essas restrições. Mas afinal, quais são essas restrições impostas pelo STF? Vamos lá. A primeira restrição é que o Bolsonaro deverá utilizar uma tornozeleira eletrônica. Essa tornozeleira eletrônica vai possibilitar as instituições brasileiras de monitorar, os passos de Jair Bolsonaro. Então, onde ele vai, onde ele está, tudo isso vai ser monitorado. Porque afinal ele precisa utilizar essa tornozeleira? Porque também ele tem uma restrição de tempo que ele pode sair da sua própria casa. Então, digamos assim, ele tem que estar na sua casa até às 7 horas da noite e ele só vai poder sair novamente após as 6 horas da manhã. Então, essa tornozeleira eletrônica acaba ajudando ao monitoramento para ver se ele está cumprindo mesmo a exigência imposta pela Polícia Federal. Além disso, nós temos também os feriados e os final de semana, ele está impedido de sair da sua residência. Então ele tem que permanecer na sua residência durante os finais de semana e feriado e só vai poder durante a semana sair em horários determinados pela própria instituição, pela própria Polícia Federal e o STF e tudo mais. Então, sendo assim, nós temos algumas restrições impostas a ele. Então, essas restrições, elas só vão permanecer ou não caso esse último ministro, ele vote sim ou não. Então, a gente está à espera desta resposta hoje, finaliza hoje essa votação. E por que ele está, de alguma forma, com essas restrições? Porque, primeiro, houve uma investigação na casa dele, na casa do Bolsonaro, e ali foi encontrado 14 mil dólares. Ou seja, 14 mil dólares é muito dinheiro, para guardar em casa. Tá certo que você pode pensar assim, mas 14 mil dólares para um político como o Bolsonaro não é nada. Sim, podemos pensar isso. Porém, para guardar um dinheiro desse em casa é algo, assim, é muita coisa, Ninguém guarda 14 mil dólares dentro de casa. Além disso, ele também está em união com seu próprio filho, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos e, de alguma forma, ele está pedindo para o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, interferir principalmente no seu julgamento. Inclusive, o próprio Trump, ele impôs uma taxa altíssima ao Brasil de 50% dos produtos importados por conta do próprio Jair Messias Bolsonaro. Então toda a população vai sofrer por conta dessa taxa e a gente sabe que foi por conta disso. Outras pessoas vão dizer que é por causa do BRICS e tudo mais. Pode até se encaixar nessa questão. Porém, nós não podemos negar que tem a ver com o julgamento de Bolsonaro. É como se fosse uma resposta do Trump, que está aliado ao Bolsonaro, a essa investigação contra o Bolsonaro. Então, além dessa questão
de que, de alguma forma, a Polícia Federal encontrou os 14 mil dólares na casa do Bolsonaro, tem essa aliança que ele fez, né, o Bolsonaro com o filho dele, de pedir ajuda externa dos Estados Unidos para estar interferindo em questões internas aqui do Brasil. Então, é o seguinte, a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: vocês acham que ele deve continuar sendo monitorado? Vocês acham que essa restrição, ela deve persistir? Ou vocês acham que essa restrição, ela deve deixar de lado, deve parar, porque é contra o Estado democrático, é contra a democracia, é contra a liberdade de expressão? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E até o próximo vídeo.